presidente do Banco Central. Cintia, vamos falar de notícia boa, porque tivemos o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, no final de semana, e olha, um recorde impressionante, 100%. Em 14 estados brasileiros, né? É impensável a gente imaginar que todos os estudantes desses 14 estados, todos os estudantes que concluíram, estão concluindo, melhor dizendo, porque muitos nem terminaram ainda o ensino médio, eles se inscreveram no Enem. E essa performance dos estados vem sendo atribuída a esse programa novo do governo federal, que é o Pé de Meia. Por quê? Porque esse programa resolveu ser um estímulo para esses estudantes de terceiro ano. Ele vai pagar R$200 para aqueles que fizerem os 2 finais de semana. É interessante que é atrelado à frequência completa. Então, dois, né? Os 2 finais de semana. E, como resultado nacional, a média de participação subiu de 58%, a média nacional, para 94%. E aí a gente tem, como eu mencionei agora há pouco, estados que tiveram 100%. E a gente tem até um vídeo rápido aí do ministro Camilo Santana. Apresenta os números, né? Apresentando esses números ontem lá para o presidente Lula, no Centro de Monitoramento do Enem, montado lá em Brasília. Vamos ver. A Bahia teve, ano passado, 52,8% apenas dos alunos do terceiro ano do ensino médio inscritos. Esse ano foi 100%. Quase todo o Nordeste foi 100%. Apenas o Maranhão que chegou a 83,42%. Mas, por exemplo, o Piauí, ano passado, foi 60,2%, chegou a 100%. A Alagoas foi 54%, chegou a 100%. Então, esse é o efeito, não tenho dúvida, da política. Lembrando que o Pé de Meia é um incentivo que o senhor está dando para o aluno do ensino médio, e se ele fizer a prova hoje, fizer a prova dia 10, ele vai receber uma parcela extra do Pé de Meia, né? Isso é um incentivo que nós estamos dando para os alunos. Mas fala aqui de Pernambuco e do Ceará. Pernambuco, senhor presidente, foi 59% ano passado, e agora chegou a 100%. O Ceará já vinha bem no ano passado, foi 90% no ano passado, chegou a 100% desse ano. O presidente quis comparar ali o Pernambuco dele com o Ceará do Camilo, né? Os dois estão com 100%. Os dois estão com 100%. Agora só o Maranhão que não. Maranhão foi 84%. Aí, Maranhão, do Nordeste, só o Maranhão, 84%. Olha aí, Marta, é política pública na veia, dando certo, o povo aderindo e participando. 100% dos alunos do terceiro ano fazendo o Enem. Pois é, Ananias, uma notícia muito boa, porque o que a gente via era um desestímulo, né, dos jovens cada vez mais, cada ano que se passava, aqueles estudantes desesperançosos, às vezes não tinham ali uma visão de futuro, às vezes não se preparavam o bastante, às vezes a própria condição financeira, a situação de seu lar, de sua casa, não possibilitava e não fazia com que aquele jovem tivesse esperanças de que pudesse ter um futuro, de que pudesse tentar ali o Enem e, quem sabe, conseguir uma vaga em uma universidade pública ou em uma particular pelo ProUni. Mas, enfim, todos esses programas, como é o caso do Pé de Meia, servem principalmente para estimular. É isso que acontece. Com aquele incentivo, que no caso é financeiro, no caso do Pé de Meia, o aluno vai se sentir ali mais empenhado. Quem é que não se sente mais engajado, mais interessado, na verdade, pelos estudos, quando se tem uma gratificação boa, ou quando com aquele recurso você consegue melhores condições de estudo? Você pode comprar um notebook, você pode comprar enfim, organizar ali um cantinho para você estudar. E tudo isso colabora para que a saúde mental, a saúde ali do estudante, do jovem, melhore e para que ele consiga obter sucesso naquele curso, no Enem, na prova que ele está se propondo a fazer. Então, é uma notícia muito boa. A gente vem de governos anteriores que não estimulavam o aluno, muito pelo contrário, bagunçavam todos esses programas que possibilitam e que facilitam o acesso do estudante a uma universidade. Então, que bom que as coisas estão mudando. É a diferença entre se fazer uma gestão e pensar
no que de fato importa, que é a educação de qualidade, que é o acesso de quem mais precisa ao estudo, e não se preocupar com questões menores, como, por exemplo, ideologias como eram colocadas ali quando foi proposto a extinção do Enem, né? Inclusive isso foi colocado ali, uma reforma drástica no ensino médio, exclusão de algumas matérias que eram muito importantes para o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. Então, que bom que os alunos estão incentivados e cada vez participando mais, e que o Nordeste, claro, é um exemplo mais uma aí vez, na participação. Né? Nordeste dando exemplo, é isso aí. O Osmando foi o primeiro a trazer o pé de meia aqui ao Ciência Política, e tá aí, Osmando, o primeiro resultado. Olha, a gente vê, a Marta estava falando aí sobre como o Enem foi visto por alguns governantes, como o último governo, inclusive com proposta de extinção, e a gente vê a diferença entre governantes, de fato, reais, aqueles que têm olhar no interesse público, daqueles que são oportunistas e vêm só para bagunçar o coreto. Você veja uma coisa, o presidente Lula tem o Enem como a gente vê nas entrevistas, na ação dele, no comportamento dele junto ao Enem, a gente vê o orgulho que ele sente desse programa, que foi um programa criado em 1998 por Paulo Renato Souza, ministro da Educação de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O Enem foi criado por Fernando Henrique Cardoso, mas é um programa que o presidente Lula, em todos os seus mandatos, e neste mandato, então, nesse terceiro mandato, tem abraçado e aperfeiçoado e engrandecido, porque ele sabe que a visão social que o Fernando Henrique teve de corrigir distorções para dar acesso aos mais pobres à universidade é também uma obrigação dele e é tudo aquilo que ele mais anseia. Por isso, o encontro dele dessas ideias e junto com o Fernando Henrique na criação do Enem. E os programas de incentivo, os estímulos, as bolsas que o presidente Lula tem criado, sobretudo o pé de meia, para permitir que o jovem que normalmente no terceiro ano do ensino médio eles se sentem desestimulados, levado pela necessidade de ter um dinheirinho no bolso, de sustentar a família, de ajudar pai e mãe e de ir com a namorada para o cinema ou para a praia, ele precisa de um dinheirinho e aí abandona o curso para ir trabalhar. O presidente Lula, reconhecendo isso, criou esse programa que é excepcional e o resultado está aí. 100% dos nordestinos disseram sim ao Enem, o que significa que esse programa pé de meia, que é tão criticado por aqueles que não têm interesse no social, está tendo o sucesso que está tendo. É isso, eu sigo com o Osmando porque ele traz para a gente um ponto da nossa economia.